acabou deixando um pouco de tempo para ele, mas na quarta-feira a gente vai compensar aí, mestre. Tudo mais. Graça e paz, irmãos. Vamos orar ao Senhor pela vida do pastor Arlan. Como o hino disse, mais que o ar que eu respiro, precisamos dele. Oramos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, colocamos, ó Deus, neste momento, a vida do teu servo, o pastor Arlan. Que ao falar aqui não seja dele, que ao abrir a sua boca, venha ser, ó Deus, palavras que o Senhor venha colocar, ó Deus, nos nossos corações, que a leitura da palavra, ó Deus, seja explicativa, com auxílio do teu Santo Espírito. Ó Deus, sabemos que esse tema é um tema caríssimo, um tema precioso e de grande importância para as nossas vidas, para a vida da tua igreja. Seja com teu filho, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Arlan. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Graça e paz fraternos, pode se assentar. Essas são as palavras constantes em 1 Samuel 7,12. De fato, Deus tem cuidado de cada um de nós. Deus tem sido favorável ao seu povo, à sua igreja. Queridos, como expresso, nós iremos preludiar na noite de hoje uma minissérie intitulada A Regeneração e Suas Evidências. Certamente será um divisor de águas na nossa vida, e eu creio piamente que se nós pegarmos firme e considerarmos tudo que iremos aprender, a nossa vida, ouso dizer, nunca mais será a mesma. Sem delongas, eu quero, antes de apresentar o conteúdo de pregação, eu quero falar para vocês a importância de tratar acerca da regeneração. Será que será compensador investir algumas quartas-feiras para discorrer acerca da regeneração? Claro que sim. Em primeiro lugar, tratar sobre a regeneração é extremamente importante, porque trata-se de uma doutrina bíblica caríssima para o cristianismo. E se é uma doutrina bíblica, ela precisa ser exposta, ela precisa ser pregada. O apóstolo Paulo, em Atos 20, 27, ele diz, porque nunca vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Então, se é uma doutrina cristã caríssima, a igreja precisa ouvir, o presbitério precisa pregar. Até porque o apóstolo Paulo foi incisivo, foi direto, quando em 2 Timóteo 4:2 ele disse que pregues a palavra, intes a tempo e fora de tempo, redáguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Esse tema era importante de ser ensinado, porque falar sobre a regeneração vai nos auxiliar a fazer um check-up da nossa conversão. Será que nós, efetivamente, verdadeiramente, fomos regenerados? A possibilidade de um cristão estar na igreja 1, 2, 3, 10, 20 anos e nunca ter tido a experiência salvadora, a possibilidade é muito grande. E essa série vai nos favorecer um autoexame. Nós iremos examinar a nossa conversão, a nossa fé. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 13:5, ele foi claro ao dizer, examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Então, essa série ou minissérie irá favorecer a igreja nesse check-up da sua vida espiritual. Um outro fator que justifica a relevância de pregar sobre a regeneração é que esse assunto vai nos auxiliar a fazer discípulos para Jesus Cristo. A igreja não pode perder de vista que Cristo deu uma grande ordem para ela. Mateus 28:19, na Ara, lemos assim, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Notem que Cristo dá uma ordem, e a igreja deve cumprir. Que ordem é esta? Fazer discípulos. Ele não quer qualquer tipo de gente, ele não quer qualquer tipo de pessoa, ele exige que a igreja venha se mobilizar,
pregar o evangelho, ensinar as escrituras, a fim de fazer discípulos. E quando a igreja ela está agregada para ouvir esse tema, regeneração, isso vai auxiliar a igreja na sua tarefa de fazer discípulos. Se houver naturais, irregenerados, nos ouvindo aqui, há uma grande possibilidade de Deus comunicar nova vida espiritual. O outro fator que mostra para nós a importância dessa minissérie acerca da regeneração é que pregar sobre a regeneração vai nos ajudar a vivermos como regenerados. Nós seremos aqui, irmãos, desafiados a vivermos como salvos. Aqueles que verdadeiramente foram alcançados com a bênção da salvação devem viver como salvos. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 1, ele disse: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Vejam, Paulo está preso, trancafiado, mas movido pelo Espírito Santo, ele faz um rogo, que a igreja deveria andar, viver, proceder de forma digna da vocação que ela recebeu. Essa palavra digna é digna de nota, porque ela significa no grego ajustar a balança. Imaginem uma balança antiga, onde uma pessoa comprava 1 quilo de algo, e tinha 2 pratos da balança. De um lado você colocaria um peso com 1 quilo, e do outro produto, para ficar equiparado, ajustada a balança. Essa é a ideia bíblica. Paulo está dizendo, olha, já que vocês foram salvos, vocês devem viver, vocês devem andar de forma digna, isto é, em compasso, de acordo com aquilo que Deus fez na sua vida. Nós precisamos viver à altura, olha, nivelado. Então essa série, ou minissérie, tem muito a nos favorecer. Vamos então para o plano de pregação. Qual será o conteúdo que nós iremos discorrer hoje, nas próximas 2 quartas-feiras, se Deus quiser? O significado da regeneração. A propósito, você sabe o que é a regeneração? A necessidade da regeneração, os meios da regeneração, quando acontece a regeneração, e por fim, mas não menos importante, veremos as evidências da regeneração. Então, para hoje, nós iremos tratar 3 tópicos muito importantes. Em primeiro lugar, o significado da regeneração. Irmãos, conhecer o significado das palavras é sumamente importante e proveitoso. Nós precisamos entender, compreender o significado das palavras. Um escritor cristão que foi presidente do seminário de Princeton, ele disse de forma adequada e sábia que uma das maiores diversões do diabo é esvaziar o significado das principais palavras do cristianismo. O diabo se diverte em esvaziar o conceito, a definição das principais palavras do cristianismo. Hoje, por exemplo, quando se fala em amor, o que as pessoas têm em mente? Eles reduzem o amor no amor platônico romântico e para por aí. Quantas mulheres que hoje em dia não suportam ouvir a palavra submissão? Porque é uma palavra que está desgastada, as pessoas têm atribuído uma conotação, um significado antibíblico e anticristão. E se nós estamos estudando sobre a regeneração, faz-se necessário que entendamos o que é a regeneração. Conhecer as palavras é vital, é essencial. Me permita dar um outro exemplo. É muito comum em nossa atualidade, crentes orarem mais ou menos assim: Senhor, vai de encontro ao meu filho. Será que você nunca fez esse tipo de oração? Senhor, vai de encontro ao meu filho. Qual é a ideia desse rogo? Senhor, visite o meu filho. Mas é isso que as palavras estão dizendo? Não. Senhor, vai de encontro, eu estou dizendo, Senhor, seja contra o meu filho. Então, se você ora assim, Deus, Ele é misericordioso, pode considerar que você não sabe o significado das palavras. Mas por aí você percebe como é importante entendermos o significado das palavras. Então, é sumamente importante entendermos o significado das palavras. Aliás, o que significa a palavra regeneração?
O conceito doutrinário da regeneração é o ato secreto de Deus, no qual ele nos comunica nova vida espiritual. Mas em termos etimológicos, a palavra regeneração é uma velha e bonita palavra grega, paligenésia, que significa renascimento ou novo nascimento. A palavra regeneração aparece no Novo Testamento 2 vezes, em Mateus 19, 28 e Tito, capítulo 3, versículo 5. Em Mateus 19, 28, regeneração aparece como sendo uma restauração de toda a criação. Não é nossa pauta. Mas em Tito 3, versículo 5, a palavra regenerar, regeneração, aparece com um sentido que nos interessa para essa minissérie. Significa renascimento, nova vida espiritual. É quando Deus, na sua graça e bondade, Ele infunde uma nova vida espiritual na vida daquele que crê. Então, pastor, o que é a regeneração? A regeneração, o renascimento, é a nova vida espiritual. Mas será que é necessário termos uma nova vida? Se estamos em Cristo, já temos. Mas se alguém não está em Cristo, esta é a maior necessidade do homem. O homem necessita, o homem carece nascer de novo. E o texto bíblico que mais retrata essa questão é aquela passagem conhecida de João capítulo 3, que eu quero que, se possível, você abra a sua Bíblia física e vamos considerar os versículos 1 a 8 dessa preciosa passagem. João capítulo de número 3, versículos 1 a 8. O texto será projetado e espelhado, mas eu faço questão que você que tem Bíblia, a leia juntamente comigo. A necessidade da regeneração. Lemos o texto bíblico. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. O texto começa nos informando que havia entre os fariseus um que sobressaía. Ele era príncipe dos fariseus. Ele era membro do Sinédrio, da Suprema Corte daquela época, composta por cerca de 71 a 72 pessoas. Era um homem influente, era um homem especial. Ele pertencia a uma seita bastante conhecida no judaísmo, chamada farisaísmo. Ele era um príncipe, não apenas um fariseu. Ele era um príncipe dos fariseus. Seu nome, Nicodemos. O que Nicodemos fez? Versículo 2. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Cristo estava realizando muitos milagres, obras mirabolantes. Quando lemos aí no capítulo de número 2, coloque seus olhos aí no versículo de número 23. Estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Então, Cristo estava realizando obras mirabolantes, milagrosas. E agora, esse príncipe dos fariseus, ele toma conhecimento e ele decidiu ir à noite ao encontro do Senhor Jesus. Será porque ele foi à noite? Algumas possibilidades. Alguém vai dizer que ele estava com medo de se identificar com Cristo publicamente. Outros vão dizer que, na verdade, ele foi à noite porque ele queria aproveitar mais do grande Raboni da Galileia. Enfim, ele escolheu ir à noite ao encontro de Jesus. E quando ele vai, ele começa a tecer elogios para Jesus. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Ele está fazendo o que no versículo 2? Elogiando a Jesus. Tu és o mestre vindo de Deus. Olha, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Na lógica humana, na nossa lógica, Jesus deveria dizer muito obrigado ou amém. Mas Cristo, ele interrompe de forma abrupta o elogio do príncipe dos fariseus. O homem se aproxima e começa a elogiar Jesus, em certa medida corta ele e vai mostrar o que de fato ele necessitava. Versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo.
Notem, por 2 vezes, Cristo diz, na verdade, na verdade. No original está assim, ó, amém, amém. Quando Cristo diz, na verdade, você pode redobrar a sua atenção, porque o que ele vai emitir é extremamente importante. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Vejo a necessidade da regeneração. Esse homem, conforme o versículo 10, ele era um mestre em Israel. Ele conhecia as escrituras sagradas com profundidade, mas ele era natural, ele era irregenerado. A sua maior necessidade, como é a maior necessidade do homem sem Cristo, é nascer de novo. Esta é, senhores, a maior necessidade que o ser humano sem Cristo tem. Ele necessita, ele carece nascer de novo. Essa expressão aí, de novo, é do alto, é de cima. Cristo está dizendo, olha, amém, amém. Você precisa urgentemente nascer do alto, nascer de Deus, nascer de novo. O texto prossegue, embora ele era um mestre em Israel, mas ele não conseguiu entender o que Jesus estava dizendo com a expressão nascer de novo, para entrar no reino de Deus. Aí no verso 4, diz o texto, disse-lhe Nicodemos, como pode o homem nascer sendo velho? Não entendeu? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Ele ficou perdidinho aqui, não estou entendendo. Como assim, eu já velho, como eu posso voltar para o ventre de mamãe e nascer de novo? Aí Cristo, ele é mais claro e reitera no versículo 5, dizendo, Jesus respondeu, na verdade, te digo, amém, amém, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Percebo que aqui Cristo acrescenta a palavra água, da água e do Espírito. Seriam 2 coisas distintas. Pelo contexto, seria a mesma coisa. Nascer da água é nascer do Espírito. Nós entendemos que o Senhor Jesus Cristo está citando uma figura do Antigo Testamento, presente no livro de Ezequiel, capítulo 36, versículos 23 até o 27, onde era usado água para purificar. Então, Cristo, na verdade, está dizendo assim, em outras palavras, aquele que não nascer da água, isto é, do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. 6, porque nascido da carne, é carne. Uma pessoa que nasce, o seu nascimento comum, é carne, é pecador, é natural, é irregenerado. E o que é nascido do Espírito, aí sim, este é espiritual, é espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Com essas palavras, Cristo mostra de forma cristalina, clara como um dia, que a maior necessidade de Nicodemos era nascer de novo. Nicodemos não poderia entrar, ele não poderia ver, ele não poderia ser admitido no reino dos céus se ele não nascesse de novo. Ou seja, quem não nasce de novo, quem não é regenerado, ele está impossibilitado de ser admitido no reino dos céus. Ele está perdido, ele pode até pregar, como pregava Nicodemos, mestre em Israel. Ele até poderia, como conhecia bem as Escrituras, mas segundo as palavras de Cristo, ele estava perdido. Então vejam vocês que a regeneração é algo extremamente importante. Cristo, ele foi direto, ele foi ao ponto, ele foi ao âmago. O homem está interessado em ouvir de Jesus, foi ao encontro de Jesus à noite, e Jesus vai no cerne. Você precisa nascer de novo. Queridos, aqui está a maior necessidade do ser humano sem Jesus. O ser humano precisa experimentar esse grande milagre. É um dos grandes milagres que só o próprio Deus pode realizar. Eu até me alegro muito quando uma pessoa está enferma e é curada. Eu reconheço, Deus agiu, Deus é bom. Mas o que me alegra mais ainda é quando eu vejo um pecador, um homem que está caminhando a passos largos para o inferno.
entregue aos seus próprios pecados e concupiscências. Quando eu vejo um homem ouvir o evangelho puro e simples, e ele se rende, ele chora, ele se arrepende, ele crê em Jesus, é um grande milagre que só o Senhor Deus pode realizar, é a obra da regeneração. Deus lhe comunica nova vida espiritual. Pessoas que nas lentes humanas não tinham nenhuma perspectiva de vida, bandidos, traficantes, meretrizes, a sociedade julga, despreza, mas quando ouve o evangelho, crê em Jesus, se arrepende dos seus pecados, aí Deus lhe comunica nova vida espiritual. É um grande milagre que só Deus pode realizar na vida de um pecador. Mas se essa é a grande necessidade, nascer de novo, qual é então a condição do ser humano sem Cristo? Se é necessário para entrar no reino de Deus, para ser salvo, ser regenerado, qual é então a condição do ser humano? Será que o homem é tão bonzinho como ele pensa ser? Por vezes, muitos cristãos, de forma descabida e irresponsável, colocam o ímpio em seu evangelismo lá em cima. Ele não tem nenhum senso de necessidade, que ele precisa ser regenerado. Ele é evangelizado da forma errada. Muitos entram nas igrejas por conveniência, não por conversão. Muitos entram porque ouviram uma mensagem açucarada, híbrida, mista, uma mensagem apócrifa, falsa, onde o pregador pregou uma mensagem açucarada, encheu o ego dele, ele chorou e veio na frente. Aí ele pensa que naquele dia ele foi regenerado. Ele pensa que naquele dia ele foi salvo, mas não. Nós veremos daqui a pouco as duas forças operacionais que são usadas para regenerar o pecador, para que o homem possa de fato nascer de novo, nascer do alto, nascer de Deus. Ele precisa ter contato com o evangelho de Jesus. O evangelho de Cristo é a única esperança para a humanidade perdida. E vejam vocês, se é necessário a regeneração para alguém ser salvo, entrar nos céus, qual é então a condição da raça humana? Eu que destaquei 4 coisas que descrevem o quadro, o cenário da humanidade sem Cristo. Vamos ao próximo? Vejam bem. O ser humano sem Cristo, eu destaco 4 coisas ali. Em primeiro lugar, é pecador por natureza e por prática. Equivocado é o homem que não se converteu a Cristo e pensa que está tudo certo. Pela Bíblia, ele é pecador por natureza e por prática. Há até aquela frase que confunde muitas pessoas. E aí? Nós somos pecadores porque pecamos ou pecamos porque somos pecadores? Tem pessoas que pensam que é a mesma coisa, mas não é. Nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. Então veja, segundo as Escrituras, o ser humano é pecador por natureza e por prática. E a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, dá vasto testemunho da condição caída do ser humano. Quando Deus enviou o dilúvio, vocês sabem que Deus destruiu, poupou a família de Noé. Deus, ele tomou a iniciativa, uma decisão de não mais destruir, amaldiçoar a terra com água. E lá em Gênesis, capítulo 8, versículo 21, parte B, Deus vai dar razão. Por que Deus não vai mais ferir, amaldiçoar a terra com água? Porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. O homem já nasce encerrado debaixo do pecado. O homem, aceite ou não, ele é pecador por natureza e prática. Davi, no Salmo 51, verso 5, fazendo confissão dos seus pecados perante o Senhor, ele disse: eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi está admitindo, e movido pelo Espírito Santo, escreveu, registrou, que desde o ventre materno ele já era pecador. O pecado já está congênito no homem desde a sua concepção. Quando lemos o Salmo de número 58, verso 3, esse texto eu preciso colocar no telão para juntos lê-lo. Salmo de número 58, verso de número 3. Lemos assim: alienam-se os ímpios desde quando? Desde a madre. Andam errados
desde que nasceram proferindo mentiras. Então veja que o ser humano ele é pecador por natureza e por prática. Desde quando? Desde quando ele foi concebido. No Salmo 14, versos 2 e 3, o salmista vai dizer que o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há um justo, nenhum sequer. Salomão, movido pelo Espírito Santo, no livro de Eclesiastes 7:20, ele disse: na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça bem e nunca peque. Percebam que a Bíblia é clara: todo ser humano é pecador por natureza e por prática. No Novo Testamento, essa verdade é muito mais destacada. Por exemplo, lá em Romanos 3, versículos 9, 10 e 23, diz o apóstolo Paulo: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Queridos, todo ser humano é pecador por natureza e por prática. Por isso, todo ser humano que ainda não se converteu verdadeiramente, ele necessita desesperadamente nascer de novo. Mas apontando o quadro da humanidade sem Cristo, eu quero destacar uma segunda verdade: todo ser humano sem Cristo é inimigo de Deus. Aqui está uma verdade pouco compreendida, pouco pregada, muito menos evangelizada. Crentes que de forma irresponsável saem para evangelizar, até bem intencionados, mas não pregam a verdade de Deus. É a verdade que vai dar consciência para o homem se arrepender e crer. Eu me lembro, em dado momento, eu com alguns irmãos fomos evangelizar, e um dos irmãos abordou um senhor e começou a pregar o evangelho. E dizia a ele: o senhor sabia que o Senhor sem Cristo é inimigo de Deus? Para quê, amados? O senhor ficou bom, não. Você falou o quê? Inimigo de Deus é você. É uma verdade que no nosso evangelismo, na nossa pregação, no nosso discipulado, nosso acompanhamento, aconselhamento, nós precisamos ensinar. O homem sem Cristo, ele é inimigo de Deus. Vejam no telão, Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, reticência. Aqui o apóstolo Paulo está admitindo que os crentes que estavam em Roma, como nós, antes da conversão, éramos inimigos de Deus. Então aqueles que não nasceram de novo ainda, qual é a situação deles? É boa? Ah não, pastor, ele só falta ir para a igreja. Só falta ir para a igreja? Ele precisa nascer de novo. Ele precisa entender que a sua condição é calamitosa. Ele aceitando ou não, ele é um inimigo de Deus. Ele é pecador por natureza e prática, e isso configura uma inimizade contra o Deus que é plenamente santo. Mas há uma terceira verdade que é destacada: todo ser humano sem Cristo está morto espiritualmente. Ele pode se levantar todo dia de manhã, deitar à noite, comprar, comer, beber e voltar. Mas pelo fato de ele estar sem Cristo, por ele ser natural, ele está morto espiritualmente. Veja Isaías 59, versículo 2, e depois 1 Timóteo 5, versículo 6. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O sentido básico de morte, Thanatos, na Bíblia, é separação. Então, qual é o significado básico de morte na Bíblia? Separação. Temos na Bíblia pelo menos 3 tipos de mortes. A primeira delas da nossa lista é a morte espiritual. O indivíduo, ele está vivo fisicamente, mas por conta das iniquidades, dos seus pecados, das suas mazelas, dos seus vícios, ele está separado, ele está morto, ele está distante de Deus. Vejamos agora 1 Timóteo 5, versículo 6.
Mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Paulo está falando sobre as viúvas. A igreja deveria amparar, cuidar aquelas que deveras eram viúvas. E nesse caso aqui havia mulheres viúvas, novas, que estavam passeando, fazendo o que não deve. Aí Paulo está dizendo, olha, mas aqui vive em deleites, aqui vive pecando, está aí no meio das irmãs, das viúvas crentes, mas aqui vive em deleites, vivendo, está morta. É uma morte espiritual. A pessoa, queira ou não, está distante de Deus. Logo, quando o crente vai pregar o evangelho, evangelizar, ele não pode dizer para um ímpio, Deus está contigo. Como? Se ele está distante de Deus. Alguém está errado na história. Ou ímpio, que assegura dizer que Deus está com ele desde quando ele nasceu, ou a pessoa que está evangelizando errado, ou então a Bíblia. A Bíblia, irmãos, é a verdade. A Bíblia vai confirmar essa questão que Deus está distante do pecador por causa da sua morte espiritual. Em Provérbios 15, 29, longe está o Senhor do ímpio. Então vejam, o homem precisa nascer de novo. Quem é o homem sem Jesus? Ele é pecador por natureza e prática. Ele é inimigo de Deus. Ele está morto espiritualmente. Obrigado, Santo. Vocês perceberam, irmãos? Aí como a igreja não vai se sensibilizar? Como a igreja não vai pregar a mensagem correta? Como a igreja não vai se posicionar de forma bíblica? Os homens se arruinam sem parar. Os homens caminham a passos largos para o inferno e você está iludindo ele, dando uma falsa esperança para ele. Ele, pela Bíblia, é pecador por natureza e prática, é inimigo de Deus e está morto espiritualmente. Por conta disso, todo ser humano sem Cristo merece a condenação eterna. Vamos em Romanos 6, 23? Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Veja, porque o salário do pecado é o quê? A morte. Qual o sentido básico para a palavra morte? Separação. Temos a morte espiritual, o homem vive fisicamente, mas por conta do pecado está distante, separado. Temos a morte física, é quando a parte imaterial separa-se do corpo, Tiago 2,26. Assim, pois, como o espírito, ou o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem as obras está morta em si mesmo. Então, quando o corpo está sem o espírito, houve uma ruptura, morte, separação da parte imaterial da parte material. E aqui, que tipo de morte é esta aqui? É a morte eterna. Mas como eu sei disso? Por causa do texto. Porque o salário do pecado é a morte. O ser humano é pecador, ele vive pecando, transgredindo. Qual é a paga dele no final das contas? Qual será a sua remuneração? O pai de família trabalha o mês inteiro para ter direito à sua remuneração, ao seu salário. O homem peca a vida inteira, ofende a Deus a vida inteira. O que ele merece? Não se confunda, é muito comum perguntarmos aos irmãos que nós estamos ensinando a Bíblia, o homem é pecador, certo? Ele merece o quê? A salvação. O que, irmão? Eu estou dizendo que o homem é pecador e peca contra a santidade de Deus. Ele merece salvação, ele necessita da salvação. Ele faz uma coisa ruim a vida inteira e merece algo bom? Ele necessita da salvação, mas ele merece o salário, a condenação, porque o salário do pecado é a morte. Mas não entendi ainda, pastor, porque essa morte aqui é eterna, é a separação eterna no inferno, por causa do texto, ou contraste. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, vida aqui está em contraste com morte. E se vida é eterna, a morte também o é. Então, veja, irmãos, esse é o quadro da humanidade sem o Senhor Jesus Cristo, aceitando ou não, querendo ou não, admitindo ou não, o ser humano, ele necessita da regeneração. Se ele não nascer de novo, se ele não for regenerado, ele está perdido. Isso aqui serve de alarme para nós, porque nós temos a oportunidade de pregar para o nosso pai, para o nosso ente querido, para o nosso grande amigo da escola, para o nosso vizinho, mas a gente não quer pregar isso não. Ah não, pastor, mas eu não quero perder a amizade. Mas saiba disso, se Deus te dá mensagem bíblica para você pregar, divertir as pessoas, e você não faz, se a pessoa perecer, você tem culpa no cartório.
Deus vai requerer de você. Você teve a oportunidade, a missão, o privilégio de fazer alguma coisa, de advertir, de alarmar, de alertar os pecadores, mas você não tem feito. E se for para fazer, o caminho é esse. É o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, pastor, como eu vou falar para uma pessoa, meu amigo, pastor, como eu terei a audácia, a ousadia de dizer que ele é pecador, que ele é inimigo de Deus, que ele merece a condenação eterna? Pastor, eu não tenho coragem. Quer dizer que Deus é ofendido a vida inteira por esse indivíduo. Isso não te comove, não. Isso não te abate, não. Isso não faz você chorar, se entristecer, não. Você prefere agradar o colega do que fazer a vontade de Deus e honrar a Deus? O homem pega, irmãos, a vida inteira desonrando o seu Deus. O que será em um evangelismo, você francamente, humildemente, amorosamente, talvez até com lágrimas nos olhos, dizer, meu amigo, a Bíblia diz assim, eu não quero que você vá para lá, de preferência com lágrimas nos olhos, mas você não pode omitir a mensagem do Evangelho. Quantos me entenderam? Eu quero ler mais um texto para finalizar esse tópico, Efésios capítulo 2, versículo 3, que a propósito, a diaconia Gemília já leu mais cedo. Efésios 2, versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, antes da conversão, da regeneração, merecíamos o quê? Éramos filhos da ira, já nascemos condenados, debaixo da condenação. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Olha o versículo 1. E vos vivificou. É um termo alternado para a obra da regeneração. E vos vivificou, estando vós mortos sem ofensas e pecados. Então, só aproveitando aqui para lançar esse texto, naquele tópico, que todo ser humano ele está afastado de Deus por causa do pecado. Antes da nossa conversão, estávamos o quê? Mortos em ofensas e pecados. Mortos aqui é necros, já não é morte, aqui é mortos. Mortos aqui é necros. Você se lembra da palavra necrotério? Vem dessa palavra aqui, mortos no grego, necros. Necrotério. O homem sem Cristo não tem vida. Ele não tem a vida de Deus. Ele está desprovido. Mas em nosso caso, o que Deus fez na regeneração? Ele nos vivificou. Ele nos deu nova vida. Os crentes, verdadeiramente crentes, receberam de Deus essa grande obra, esse grande milagre. Eles nasceram de novo. Mas para finalizar, veremos agora os meios da regeneração. Vimos o significado da regeneração, renascimento, nascer de novo, nascer do alto. Vimos então a necessidade da regeneração. Por fim, veremos hoje os meios da regeneração. Como o homem, ele pode ser regenerado. Como você foi regenerado crente em Jesus? Será que foi você mesmo que realizou a obra em ti? Claro que não. A regeneração é uma obra privativa do Todo-Poderoso. Se Deus não fazer, o homem pode espernear. O homem pode tentar de todas as maneiras. Ele pode mudar o vestuário, ele pode mudar a conversação, ele pode mudar alguns gestos, algumas práticas, mas dentro dele, ele é ímpio, ele é perdido, ele é inimigo de Deus, ele merece a condenação, ele não tem a vida do Senhor. Somente Deus, o Deus triuno, pode realizar a regeneração. Eu quero considerar com vocês alguns versículos de João capítulo 1. João capítulo 1, versículos 11, 12 e 13. Veio para o que era seu. Quem veio para o que era seu? Cristo. E os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, a autoridade, de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Veja o 13. Os quais não nasceram do sangue. Ó a nossa palavra-chave, nasceram. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas
de Deus. Quais são os meios que Deus ele usa para regenerar alguém que se arrepende e crê? O Espírito Santo e a palavra do próprio Deus. Vamos ver, em primeiro lugar, o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo regenerando. Vocês se lembram de João capítulo 3? O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, o texto sinaliza e mostra que é o Espírito Santo quem regenera. O Espírito Santo é Deus. Ele regenera, ele comunica nova vida espiritual. Paulo confirma isso em Tito 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Queridos, nós fomos regenerados, nós que somos crentes em Jesus Cristo, nosso Senhor, fomos regenerados pelo poder eficaz do Divino Espírito Santo. Ele infundiu em nós nova vida. Nós estávamos em um cemitério espiritual, em um necrotério espiritual, mas nós ouvimos o Evangelho, como veremos na próxima aula. Nós ouvimos o Evangelho, cremos em Cristo, fomos convencidos pelo Espírito Santo. E nesse momento, o Espírito de Deus, Ele nos lavou, Ele nos regenerou, Ele nos deu nova vida. Glória a Deus. Eu quero considerar com vocês um texto que é bastante curioso, que fortalece esse fato. João 16, na Bíblia de preferência. João 16, versículos 8, 9 e 10. É a minha chance de poder ventilar o sentido dessa escritura. João 16, versículos 8, 9 e 10. Lemos assim: e quando ele vier, quem está falando? Cristo. Acerca de quem? Do Espírito Santo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O homem, ele está morto espiritualmente. O homem é inimigo de Deus, ele é pecador, merece o inferno, mas ele agora ouve a pregação, ouve o Evangelho. O Espírito de Deus, pelo conteúdo do Evangelho que o pecador viu, o que o Espírito Santo faz no coração dele? Convence. Ele não converte aqui. Ele faz o quê? Ele convence, ele vai persuadir. Ele vai mostrar para a pessoa que, de fato, ele precisa se entregar a Jesus, se arrepender dos seus pecados e ter algumas concepções conforme o texto. O Espírito Santo vem e faz o quê? Convence. Convence de quê? Do pecado. Que pecado é este? O pecado da incredulidade. Quando a gente lê João capítulo 8, que antecede, são os capítulos anteriores, aqui é o capítulo 16, nós aprendemos que ali o pecado que dominava os homens era justamente o pecado da incredulidade. Por causa da incredulidade, os homens não criam em Jesus. Mas o Espírito Santo faz o quê? Convence o pecador a crer em Jesus Cristo, a crer que Jesus é aquele que a Bíblia revela, plenamente Deus e perfeitamente homem. Mas ele convence também de quê? Da justiça. Que justiça é essa? É a justiça que Cristo ele providenciou na sua obra na cruz do Calvário e foi completada em sua ascensão quando ele voltou para o Pai. Cristo, ele recebeu em si os nossos pecados, o castigo pelos nossos pecados, e todos aqueles que estão em Cristo foram feitos justiça através de Cristo. Ouça a Escritura, 2 Coríntios 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então o Espírito Santo convence que ele que é pecador deve crer em Jesus e que a justiça que Cristo providenciou é suficiente para te salvar. Ele não precisa querer se apegar às suas obras, o que vai validar é a justiça providenciada por Cristo. Terceiro, ele convence do juízo. O juízo futuro do incrédulo.
se ele não crê em Jesus agora, se ele não entender que Cristo providenciou a justiça para ele ser salvo, se ele renegar, o Espírito Santo da consciência o convence, o assegura do seu julgamento que já foi realizado aqui no texto, na vida de Satanás. Olha o versículo de número 10. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. 11. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Se o pecador ele não se converter, se ele não crê em Jesus, ele vai ser julgado tal qual Satanás foi. Vocês entenderam a dinâmica? É o Espírito de Deus, irmãos, que nos dá nova vida espiritual. E é curioso observar que o texto bíblico mostra para nós um pronome pessoal. Eu não quero ser demasiadamente técnico, mas é Bíblia isso aqui. Veja como Cristo se refere ao Espírito Santo. E quando ele vier, pronome pessoal masculino, ele é uma pessoa divina. Ah, não, mas o Espírito Santo, eu fiquei sabendo que é uma força ativa, impessoal de Jeová, conversa para boi dormir. Já provamos para vocês várias vezes a divindade do Espírito Santo, e esse é mais um argumento claro. Ele é uma pessoa divina. E quando o homem se arrepende e crê em Jesus, ele vai no coração do pecador, faz uma lavagem, dá uma transformação maravilhosa. De sorte que a Bíblia vai dizer que se alguém está em Cristo, nova, as coisas velhas, e eis que tudo é obra do Espírito Santo. Então nós aprendemos aqui que é o Espírito Santo quem realiza essa obra, irmãos. Ah, não, mas o homem precisa de educação, uma reforma política, moral. Ele precisa nascer de novo. E só o Espírito Santo pode realizar essa obra no seu coração. Mas qual é a segunda força operacional usada para regenerar aqueles que creem? A palavra de Deus. Não é sem razão, irmãos, que essa igreja preza tanto pela Bíblia. Porque até para alguém ser salvo, ser regenerado, é pelo poder do Espírito Santo aplicando a sua palavra. Ah, pastor, quando eu vim para a igreja, eu vim mais pela emoção, e até hoje, pela emoção e tal. Talvez você não nasceu de novo, meu amigo. O Espírito Santo dá nova vida espiritual para aqueles que se convertem através da sua palavra. Quando o pastor assume o púlpito para pregar a palavra de Deus e prega no poder do Espírito Santo, ele pode confiar. Porque é pela palavra de Deus pregada, ensinada, aplicada, que o Espírito Santo visita o coração do pecador e dá consciência. Meu amigo, você é pecador, viu? Você está cheio de você mesmo, todo vaidoso, todo pomposo, mas você é pecador, meu caro. O Espírito Santo, ele age na esfera da verdade. Ele vai trabalhando na mente. Olha, você precisa crer em Jesus Cristo. Você não é salvo porque você é bonzinho, porque você merece. Não, você merece o inferno. Pela pregação do Espírito Santo agindo na mente. E outra, você precisa crer que Cristo providenciou uma justiça. E é pela justiça de Cristo que você é salvo. E mais, se você não se converter, o juízo virá de forma inevitável sobre a sua vida. A pregação da palavra de Deus é um instrumento, irmãos, que o Espírito Santo usa, não só para chamar o pecador, mas para regenerar quando ele crê e se arrepende. Vocês me entenderam? Sem pregação na palavra de Deus, zero conversão. Então, quando a igreja ela se propõe a ter essa firmeza na Bíblia, é porque a igreja sabe o que está fazendo. A igreja não está tateando no escuro, a igreja sabe o que faz. Deus instituiu a sua palavra como instrumento para regenerar os pecadores. Eu quero provar na Bíblia, Tiago 1,18 e depois 1 de Pedro 1,23. Segundo a sua vontade, vocês se lembram que lá em João 1,3 é pela vontade de Deus que ele dá a nova vida? Aí Tiago usa palavras similares. Segundo a sua vontade, a vontade divina, ele nos gerou pela palavra da verdade. Deus, pela sua vontade, ele nos gerou, nos regenerou, nos deu nova vida espiritual. Pelo que, pastor? Por aquele grande teatro, aquela grande peça na igreja. Os irmãos dançando, ia lá, eu olhei tanto, eu fiquei tão maravilhado que naquele momento eu fui salvo. Coisa nenhuma, senhores. É a palavra de Deus, vejam. Nos gerou pela palavra da...
para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, o instrumento que o Senhor usa para regenerar é a sua palavra. Então, o crente, ele foi regenerado pelo poder do Espírito Santo, aplicando a sua bendita e poderosa palavra. É por isso que é fácil identificar um cristão, por vezes, que foi regenerado. Ele ama tanto a Bíblia, ele nasceu pela palavra da verdade, é isso que ele quer para a sua vida agora. Ele quer ser sustentado por essa mesma palavra que transformou a sua vida. Quando você vê um cristão, rapaz, muita Bíblia, rapaz, 1 hora de pregação, cuidado. Talvez você seja essa pessoa. Rapaz, eu vou para a igreja, assim, eu gosto da comunhão, a atenção, a receptividade muito boa. Mas na hora da pregação, porque não tem jeito, né? Cuidado, viu? Pode ser um indício que você não foi gerado pela palavra da verdade. Porque quem foi gerado pela palavra da verdade, senhores e irmãos, tem uma avidez, tem um desejo intenso. Como já aconteceu aqui várias vezes, vários depoimentos. Um irmão em dado momento me disse, pastor, eu louvo a Deus por tudo que acontece no culto, a enologia, eu me alegro, eu glorifico o Senhor, Deus também fala comigo, mas eu fico expectante pela pregação da palavra. E hoje será o quê? Uma outra irmã, em dado momento, ela vinha de forma apressada para a igreja e ela orava. E ela orava dizendo, Senhor, usa o pregador, fala comigo na sua palavra. E mais, ela ficava na expectativa, viu? Naquele crente que ora e fica desnorteado, ela orava e ficava na expectativa. São crentes que verdadeiramente experimentaram a regeneração. Eles têm um apego pela Bíblia, que eu vou dizer para vocês. Mas não é Bíblia por Bíblia, é um apego à Bíblia que leva-o a um relacionamento correto com Deus da Bíblia. Deu para entender a dinâmica? Ele quer isso. Aqui nas segundas-feiras a gente está tendo uma experiência marcante. Nós ensinamos, a gente começa a aula 19h15 e a nossa meta é finalizar às 20h40. 20h40. Os irmãos procurando, não, é um negócio que é muito rápido. E dentro de minha alegria, irmãos, esse irmão que é a Bíblia, viu? Essa irmã que é a escritora. O crente verdadeiramente salvo, ele foi regenerado pela palavra da verdade. Outro texto, 1 Pedro 1:23. Sendo de novo gerados, olha a linguagem da regeneração, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então vejam, as duas forças operacionais que realizaram a regeneração no nosso coração, o Espírito Santo usando a sua palavra. Qual é a lição que temos aqui? Sem a pregação da palavra de Deus não há salvação. Vocês entenderam a importância da igreja pregar a Bíblia e ouvir a Bíblia? Enquanto o pregador prega fielmente as Escrituras, Deus está agindo nos corações que vocês não têm ideia. Os irmãos nos procuram e dizem assim, pastor, eu queria conversar com o senhor sobre, mas o senhor já na pregação lá já entendi, já aprendi, já resolveu o problema. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra entre a divisão da alma, onde o bisturi não vai, a palavra vai, irmãos. Que palavra poderosa. Juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aí você está com o seu casamento comprometido, você vem para o culto, ninguém sabe de nada. Lá vai o pastor. Bíblia, rapaz, contemplou a sua situação. Aí você está vivendo uma vida desnorteada, toda errada, pecando, ninguém sabe. Ninguém, com exceção, você sabe, né? O Todo-Poderoso te sonda, e pela palavra ele vem e revela tudo aqui. A palavra de Deus é suficiente, irmãos. Sem a palavra de Deus não há salvação dos pecadores. Veja o que Jesus disse em João 17:20, orando ao Pai. Eu não rogo somente por estes. Quem está falando aqui essas palavras? Cristo está orando ao Pai. Judas tinha saído para trair o Senhor, tinha uns 11. Aí Cristo, orando ao Pai, ele disse, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Como os crentes creram em Jesus? Pela sua palavra. Então não tem conversão genuína sem pregação.
É por isso, irmãos, que há muito joio no meio do trigo por falta de pregação. Eu não estou dizendo que se a gente pregar fielmente, não vai haver aqui e na igreja em termos gerais. Cristo disse, é inevitável. Haverá joio no meio do trigo, haverá bodes no meio das ovelhas. Só que se a igreja prega a palavra, tem muitos aventureiros que não vão nem querer nem entrar. A igreja, em certa medida, é protegida. Para o negócio lá é sério. E é mesmo. Não é brincadeira, não. Cristo está dizendo que os pecadores creriam nele pela sua palavra. Por isso que quando a gente prega, a gente não faz apelo, vocês perceberam? Vem aqui na frente, então, a gente fala assim, olha, se você está aqui, ouvir a pregação, quer dar um passo de fé, nos procure. Se a pessoa quiser, de fato, ela vai fazer o quê? Quando você estuda a origem dessa questão de apelo, vocês ficam tristes. Charles Finney contribuiu no cristianismo, sim, mas cara loucura. Ele que inventou essa questão de apelo. Ele fazia pressão psicológica na vida dos pecadores. E as pessoas vêm aqui na frente por vezes, é emocionalismo. Ou então pressão psicológica. Ei, você de preto aí todo mundo olha para trás. Já pensou? E aí, é hoje? Rapaz, se me safar logo dessa, eu vou lá, mas também nunca mais volto. Alguns pensam que só porque fez a oração do pecador, que a Bíblia não ensina em lugar nenhum. Olha, repita aí, vai. Senhor Jesus, a pessoa repete, entra no meu coração. Aí ele sai da igreja, todo, eu sou crente agora. O Espírito Santo não infundiu nova vida, ele não ouviu por vezes a pregação da palavra, está enganado dentro da igreja, entra ano e sai. Tantos problemas que poderiam ser evitados se a igreja pregar a palavra e fugir dessas práticas estranhas. A conversão genuína vem através da pregação de quê? Nossos filhos. Porque a gente não tem um exemplo. Primeiro que a gente não tem estrutura para ter uma salinha. Mas na hora da pregação, onde os nossos filhos devem ficar pela Bíblia? No culto. Pode até ter dificuldade de dormir, cochilar, mas um dia vai ficar acordado e a palavra entra, senhores. O pastor Paulo Brasil, ele pregando o livro de Êxodo, de forma expositiva. E de repente, acho que a filhinha, 5, 7 anos, não me lembro bem, mas pequenina. Aí a mãe foi orientar ela, minha filha, você não pode fazer isso. Não. Ela, não, meu pai não pregou isso, não. Meu pai já pregou sobre Moisés, que Deus usou Moisés lá na sarça, chamou ele, libertou o povo. Ou seja, ela estava guardando tudo. Mas uma criança. Aqui na igreja já tivemos várias experiências. Um casal estava deitado com a criança, um gurizinho. Ô pai e mãe, por que vocês não pregam para as pessoas? Aí os pais ficaram intrigados, de onde você tirou isso, meu filho? Não, os pastores falam lá na igreja. Aqui a gente tem uma criança e tem um bloco de anotações. Termina o culto lá na porta, ela, ó tio, ó pastor. Falei, vamos providenciar outro bloquinho, tá? Anotando os versículos. Deus chama pela sua palavra. Charles Haddon Spurgeon, ele estava pregando a palavra de Deus fielmente, salvo engano, Ezequiel 22:30. E de repente ele aplicava, vocês não têm ideia do que Deus pode fazer através de um jovem que se entregar a Deus sem reservas. Aí tinha um menino bochechudo, diz a biografia. Um menino bochechudo no auditório, levantou a mão, foi lá na frente. Eu quero ser esse homem, eu quero ser esse jovem, Dwight Lima Moody. Quando ele partiu para a eternidade, diz a biografia, 1 milhão de pessoas tinham se decidido por Jesus Cristo. Deus chama pela pregação da palavra. Pastor Arlen. Isso, esse texto que o pastor citou, 1 Coríntios 1:21, a gente vai ler agora, rapidamente. Justamente, a gente tira a criança da pregação. Ah, não, mas a tia está ensinando a Bíblia, talvez na linguagem da criança e tal, mas você não tem precedente bíblico. Deuteronômio 31:12, ajunta o povo, homens, mulheres, crianças e os estrangeiros que estão nas tuas portas, para que ouçam, aprendam, temam o Senhor, reticência. Vejam, ajunta o povo, homens, mulheres, crianças e estrangeiros, hóspedes. Opa, tem pessoas que chegam um hóspede em casa, vai ter culto, bye culto. A Bíblia ensina, olha, meu parente, eu falo por mim, não quero estabelecer uma regra, mas é o precedente bíblico. Chegou em casa, minha bênção é meu pai, meu tio,
Vamos para o culto? Eu estou me preparando aqui. Não, eu vou ficar por aqui mesmo. Olha, a carne está cozida, o feijão está pronto. Eu vou ali, volto já, tá bom? Ainda que eu não fique aqui com os irmãos dando muita atenção e volto. Mas eu tenho um compromisso com o culto, porque culto não é questão de denominação, é questão de Deus com o seu povo, com base na palavra. Então, irmão, você vai para Efésios. E vós, filhos, obedecei aos vossos pais. O pastor lia, explicava e aplicava. E Paulo esperava o quê? Que enquanto o pastor lia, e vós, filhos, o que Paulo esperava? Que os filhos estariam no culto. Então é pela pregação da palavra. Vamos ler 1 Coríntios 1, 21, que eu tenho a ler, mais nem um minuto. Deu 9 horas em ponto. Eu finalizo de fato em verdade. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura na pregação. Os crentes que creem são salvos pela loucura da pregação. É por isso, irmãos, que para a glória de Deus a gente está aferrado à palavra. Ah, pastor, mas se alguém sair da igreja porque é muita Bíblia? A evidência é clara. Quem é regenerado nasceu pela palavra e precisa da palavra. Vocês entenderam, irmãos? A nossa tristeza é que se alguém sair da igreja falando o seguinte: olha, eu só queria ouvir a Bíblia, mas o pastor com conversa fiada, e falar da vida dele, eu quero saber da vida de pastor. Eu cansado, me esforço para ir para o culto, para ouvir a pregação, e o pastor fica me enrolando 40, 60 minutos falando do dia a dia. Mas quando o cristão nasceu pela palavra, mesmo às vezes bocejando, e vai redirecionando o ânimo, os pensamentos, não, eu preciso da palavra. Ele quer a Bíblia. Sobre os pés dos irmãos, vamos finalizar lendo juntos o último slide. Vocês podem ler comigo? O Ilan, amplia mais um pouquinho esse slide. A gente vai ler juntos e orar com ação de graça. Vamos ler assim mesmo. Na regeneração, todos juntos. Na regeneração, o crente recebe uma nova mente para que ele possa conhecer a Deus, um novo coração, para que ele possa amar a Deus e uma nova vontade para que ele possa obedecer a Deus. Pai Santo, nós te bendizemos na beleza da tua santidade por essa minissérie referente à regeneração e às suas evidências. Nós veremos na próxima semana, Senhor, quando se dá a regeneração e como ela se dá. Nós também aprenderemos, Pai, na última quarta-feira, permitindo o Senhor, acerca das provas, das evidências da regeneração. Nós queremos confrontar nós mesmos. Nós queremos fazer um check-up da nossa fé perante o Senhor. Nós queremos viver como salvos, queremos viver para a sua glória. Preserva essa igreja, preserva os meus fraternos e que a tua palavra possa cumprir os seus desígnios eternos em nome do Senhor Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre conosco, que nós dizemos amém. Aplauda o Senhor e até domingo às 18h30.